Então, pessoal, voltando aqui, coloquei aqui na tela, né, um sistema, né, um circuito de refrigeração para mostrar para vocês aqui como identificar ou diagnosticar, né, a perda de carga de um sistema de refrigeração, tá? Então, mas antes disso, pessoal, eu vou falar para vocês o que é uma perda de carga em um sistema de refrigeração. Então, pessoal, a perda de carga seria o nome dado à diferença de pressão medida entre dois pontos diferentes em uma tubulação. Ou seja, quais são os pontos? Este ponto, deixa eu pegar uma canetinha aqui, seria o ponto que seria a saída do meu evaporador com a entrada no meu compressor, ok? Então esse é os dois pontos que se medem para verificar qual é a perda de carga, ou seja, que está havendo a perda de carga na minha tubulação, tá? Então, perda de carga é isso, é a diferença de pressão medida entre dois pontos diferentes entre de uma tubulação, tá? É comum também, pessoal, a gente medirmos a perda de carga em graus Kelvin, tá? Para cada pressão do fluido refrigerante, temos uma temperatura de saturação, tá? Então é aquela regrinha, pressão, temperatura, ou temperatura e pressão. No caso aqui, a gente primeiro mede a pressão e depois transforma essa pressão em temperatura, tá? Então aqui, pessoal, vamos fazer aqui uma simulação para a gente saber aqui qual que seria uma perda de carga, tá? Deixa eu apagar aqui um negocinho aqui. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Antes de mais nada, eu vou aumentar esse manômetro aqui para que vocês possam visualizar melhor aqui a pressão, tá? Vou aumentar bastante aqui para vocês poderem ver. Então, esse aqui é um manômetro que eu tenho na minha evaporadora, né? Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Então, eu teria aqui o meu manômetro na unidade condensadora, né? Então, eu vou pegar aqui e vou interligar aqui o meu manômetro, né? E desse daqui eu vou medir lá na saída lá do meu evaporador. Para isso, pessoal, tem que ter uma válvula Schraide lá para medir, tá? Um detalhe aqui, pessoal, quando a gente faz esse tipo de medição, a gente sempre vai ter que ter aí duas pessoas, tá? Por que eu falo isso? Quando nós vamos verificar se a unidade condensadora está tudo bem, está trabalhando corretamente, até mesmo muitas vezes a gente utiliza a medir a pressão no compressor, né, para saber se a máquina está rendendo bem ou não, para também poder regular a válvula de expansão, né? A gente utiliza sempre, muitas das vezes, lá no compressor e nunca na evaporadora, tá? Se a evaporadora tiver Schraide, a gente mede. Se não tiver, ou se nós na hora de montar não deixar, dificilmente você vai conseguir diagnosticar esse tipo de problema, tá? Então, primeira coisa que a gente faz é ir lá na máquina. Porém, pessoal, nós temos que ter, no caso aqui, duas pessoas, né? Uma que vai ficar medindo lá na máquina, né? Na unidade condensadora, e a outra pessoa que vai ter que entrar lá dentro da câmara e colocar um manômetro no evaporador. Esses manômetros, eles devem estar aferidos, né? Eles devem estar sempre zerado para que possa medir essa pressão, tá? Então, o que acontece? Se eu querer medir essa diferença de pressão aqui sozinho, né? O que vai acontecer? Vamos dizer que eu estou aqui na máquina, eu venho aqui, leio a máquina, né? A pressão da máquina e vou depois lá dentro da câmara fria medir lá no evaporador.
só nessa saída da casa de máquina até dentro da cam, pessoal, a pressão pode ter sido alterada, né? A válvula de expansão ela pode abrir, né, no meio do percurso lá do técnico indo lá, né? Então sempre é bom ter duas pessoas para fazer esse tipo de medição, tá? Então que nós vamos fazer aqui? Nós vamos medir a pressão da unidade condensadora e a pressão da evaporadora. Mas antes de mais nada, vamos escolher um gás aqui, né? Então vamos colocar aqui o gás 404, tá? Vamos botar aqui o 404A, né? 22 está saindo já, mas é a mesma coisa, tá? Tá feio esse 404 aqui, né? Vamos fazer melhorzinho aqui. Essas canetinhas aqui a gente 404A, tá? Agora, pessoal, vamos pegar aqui uma pressão, né? Vamos escolher aqui uma pressão por 404. Vamos dizer que lá, quando eu chego na minha unidade condensadora, vamos dizer que eu estou a 48 libras, né? Então eu vou pegar aqui deixa eu pegar aqui a canetinha amarela. Então vamos dizer que eu estou aqui, ó, a 48 libras, tá? Então escolhi aqui, ó, 48 libras, tá? Então a minha pressão aqui tá a 40 psi. E vamos dizer que o outro meu colega lá, ele identificou lá, ele está me falando que a pressão lá dentro da câmara está 52. Então vamos trazer os 52 aqui, ó. Pronto, 52 psi. Tá certo? Ok. Então vamos lá. Qual que é a diferença de pressão entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora? Então, vou pegar a tinta preta agora. Então a minha diferença seria 52 menos 48, que isso daqui vai dar 4 psi, certo? Então aqui eu tenho uma perda de carga já bem alta para sistema de refrigeração. Geralmente sistema de congelado a gente mantém uma perda de carga de 1 psi, né? E sistema de resfriados pode chegar aí de 1,5 mais ou menos, tá? 1 psi e meio. Então o que nós vamos fazer aqui para saber se o meu sistema lá, o meu evaporador está rendendo? Então vamos pegar aqui 52 psi, né? E vamos transformar isso em temperatura. Então 52 psi no 404, a minha temperatura ela vai ser de 8,09 graus, tá certo? E a 48 psi ela vai ser mais ou menos, vai dar aqui menos 9,9 graus, tá? Então isso daqui, pessoal, é temperatura de evaporação, ou seja, a minha condensadora, lá na minha condensadora, a pressão está me dizendo que eu estou evaporando a menos 9,9, ou seja, menos 10, vamos dizer assim, tá? De evaporação. E a minha evaporadora, aqui no evaporador, está me dizendo que eu estou evaporando a 8,09, ou podemos falar aqui 8,1, tá? Então veja vocês que eu vou ter aqui uma diferença, né, de mais ou menos a minha diferença de temperatura vai ser em torno de 1,81 Kelvin, ou seja, graus centígrados, tá? Então muitas vezes o que ocorre é que a câmara demora para atingir a temperatura, né, a sua temperatura interna. Por quê? Porque a máquina está me dizendo uma pressão
e a evaporadora está em outra pressão, tá? Isso daí, para o compressor, pessoal, acaba trazendo aqui para o compressor uma ineficiência, né, do mesmo, ou seja, ele vai trabalhar mais para poder produzir uma temperatura de evaporação menor, tá? Então ele vai trabalhar mais, vai consumir mais energia para que eu possa ter uma temperatura lá na minha câmara, né, aquela regulada lá que a gente regula no termostato, né, no controlador de temperatura. Por quê? Se eu tenho uma temperatura de evaporação de 8,1, eu vou ter uma transferência de calor lá entre o meu evaporador e o ambiente. Se eu tiver menos 10, eu vou ter uma outra condição lá de transferência de calor. Então isso a gente chama de perda de carga, tá? E isso traz aí uma ineficiência do sistema. Eu perco capacidade frigorífica, né, nessa diferença aqui de pressão, ou seja, a minha perda de carga, tá? Agora, mas qual é o motivo que se tem, né? Qual o motivo que se dá essa perda de carga? Bom, muitas vezes, pessoal, essa perda de carga, ela se dá por trabalhar com tubos, né, de diâmetro pequeno em relação à capacidade, né? Então a gente tem parâmetros, né, para calcular isso daí, tá? A gente tem que saber de velocidade, tem que saber o fluxo do gás que passa aí na tubulação e tudo mais. Mais para frente eu vou fazer o curso de cálculo de tubulação, tá? Mas lá no curso de refrigeração a gente também vai falar aí um pouquinho na hora que chegar para fazer o cálculo da tubulação lá da câmara fria, tá? Então isso daí, pessoal, muitas vezes se dá pelo cliente não querer comprar a tubulação de cobre adequada, né? Para economizar ele compra tubo pequeno. O técnico também, né, muitas vezes o técnico não tem conhecimento, ele acaba ele acaba comprando tubos de diâmetro fino, né? E tudo isso faz com que haja perda de carga. Uma outra coisa também que causa perda de carga, pessoal, é a quantidade excessiva de conexão, né? O que são essas conexões? São o sifão, né? São curvas, são outras peças que a gente coloca na linha, como filtro secador também. Muitas pessoas colocam filtro secador na linha de sucção, válvulas solenoides na linha de sucção, separadores de líquido, válvulas KVL, KVP, enfim, são vários componentes e conexões que muitas vezes são colocadas nessas linhas de sucção, que acaba dando aí uma perda de carga, que a gente chama, ou seja, essa diferença de pressão entre a saída do evaporador com a entrada dessa linha lá no compressor, tá? Por isso que eu sempre falo, as conexões elas devem ser utilizadas, né, com bom senso, ou seja, se precisar coloca, se não precisar não coloca. Por exemplo, se eu tiver aqui, né, digamos aqui, se eu tenho aqui esse trap, então aqui eu tenho uma curva, né, deixa eu pegar minha caneta aqui um trap, eu tenho uma curva, eu tenho outra curva e eu tenho outra curva aqui. Então só no trap, né, pessoal, eu tenho 3 curvas. Vamos dizer, se cada curva dessa, né, por exemplo aqui, cada curva dessa for igual a 1,5 metros, né, eu já tenho aqui um problema. Só aqui eu já tenho uma perda de carga, tá? O que é esse 1,5? Ou seja, é a mesma coisa de eu pegar essa curva aqui, esse sifão, ele vai me representar 1,5 metro de tubo reto, né? Então todas as conexões a gente tem que somar, tá? Para se achar aí quantos metros lineares de tubo nós vamos ter, e isso vai nos levar a um diâmetro na tubulação de sucção, tá? Então, pessoal, tudo isso faz com que haja a perda de carga
na minha linha, tá? Por isso que lá no curso de refrigeração, logo no início do curso, eu falei sobre escolher um local ideal, né? Não deixar o cliente escolher, se for possível, você explicar para eles o porquê, né? Que se dá, o porquê da instalação da unidade evaporadora mais próxima da condensadora. Isso vai evitar comprar conexões, usar tubulações de cobre de diâmetro mais grosso, né? E melhorar aí a eficiência do sistema, né? Quanto mais próximo elas estiverem conectadas, melhor, menos perda de carga, tá certo, pessoal? Então eu vejo muita gente aí utilizando sifão, contra-sifão, né, no evaporador. Lá no compressor, na unidade condensadora, ele vai lá e coloca outro contra-sifão. Não tem necessidade, pessoal. O óleo, fugindo um pouco do tema, o óleo, pessoal, ele não volta para o compressor porque nós colocamos os sifões. O óleo volta por velocidade e não por excesso, não por colocação de sifão, tá? Mais para frente, né, como falei, vou fazer um curso só de tubulação e eu vou explicar para vocês aí o porquê disso, tá? Então, por hora aqui, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido aí o que é uma perda de carga e como vocês devem fazer para identificar, né? Porque isso, pessoal, é uma coisa que nós vamos no campo muitas vezes e não nos atentamos, né? Ou muitas vezes até mesmo seria a falta de conhecimento, né? De como fazer isso daí. E muitas vezes nós vamos atender chamados em instalações que a gente não fez e muitas vezes a máquina não rende. Muitas vezes o problema pode estar aí no excesso de perda de carga, tá? Então nós temos que ficar bem atento para esse tipo de coisa. Se tiver oportunidade, uma hora, de vocês fazerem esse teste, né, de vocês colocarem um manômetro na máquina e outro no evaporador e verificar se está havendo ou não essa diferença de pressão. Se houver uma diferença de pressão grande, pessoal, pode ser que o problema da máquina não seja do técnico que não está conseguindo arrumar a máquina, mas sim, né, um erro de instalação. E esse erro de instalação ele deve ser corrigido, né, se o cliente quiser não ter problema constante, tá? Então, como eu falei, muitas vezes esse tipo de problema se dá devido, né, o cliente não querer gastar com uma tubulação adequada para o sistema. Se ele não gasta ali, né, ele vai gastar todo mês na conta de energia, tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem deixar seus comentários, né, aí abaixo e se tiverem dúvida também, deixa os seus comentários aí para que a gente possa esclarecer para vocês aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e um bom fim de semana.